Shalom, shalom a todos. Hoje é o 25º dia que estamos caminhando nessa Techuvá, não esquecendo, né, que Techuvá é para aquele que está no caminho e é todos os dias da nossa vida, mas existe um tempo que foi estabelecido por Deus para que se abra uma janela, uma potência maior, né? Uma oportunidade. Esse mês, eu já falei, né? O mês é onde é como se um portal de acesso ao arrependimento, a essa techuvá esteja com uma força maior, que a gente conhece como o rei está no campo. E então aproveite, estamos aí nos últimos dias deste mês. No dia 22 agora, nós temos aí a virada do mês, nós temos o dia 1 já do mês 7, conhecido como Tishrei. Então é o Rosh Chodesh, que a gente chama a cabeça do mês. Então nós estamos aí finalzinho. Então a partir do Rosh Chodesh a gente conta 10 dias aí até Yom Kippur. Eu até por esses dias eu vou explicar como que nós, crentes, né? Crentes em quê? Crentes em Cristo, em Yahushua HaMashiach Jesus Cristo. Como e por quê, né? Como e por que nós celebramos ainda o Yom Kippur. Muitos não entendem o porquê disso, né? Mas eu quero aí fazer um apanhado melhor para vocês de textos e de explicação aí mais elaborada para que vocês venham a compreender, tá? Hoje eu quero fazer uma leitura do livro de 1 João, capítulo 4, que ele vai falar, né, a respeito dos anticristos. Há uma questão muito forte nesses últimos tempos de engano. E o engano, ele só vai se acelerar. O engano, ele vai acelerar. E foi pintado para nós desde criança, né, a imagem de um diabo, né? Vermelho, com guampas, com um rabo, com um garfo na mão. Só que Satanás, a palavra diz que ele se reveste de anjo de luz. E então ele engana mesmo, tá? Ele vem com estratégias muito fortes de engano. Mas aqui João vai dar uma estratégia para nós crentes, como discernir se alguém tem o Espírito de Deus ou se alguém tem o espírito do anticristo. Então prestem atenção no que vai ser lido aqui, tá? Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Eu falo muito sobre a questão do discernimento espiritual. A palavra diz que se nós temos falta de sabedoria, que a gente peça a Deus. E eu diria, né, que a sabedoria, ela compreende o discernimento espiritual. Então, se nós achamos que não temos ainda, nós temos que pedir ao Pai, ok? E como que vem, antes de eu continuar lendo, como que esse discernimento ele vem? Por uma iluminação? Não, pela leitura da palavra. O discernimento, a sabedoria, ela vem pelo conhecimento da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Então, se eu quero ter discernimento, mas eu não conheço a palavra de Deus, eu vou ser enganada, eu vou ser enganado. Por exemplo, Cristo, obviamente que ele é o enviado de Deus, é o Filho unigênito, mas ele discerniu as estratégias de Satanás lá na tentação do deserto e ele aplicava todas as respostas que ele dava, né? Era palavra de Deus. Então nós temos que estar com a nossa mente
cheia da palavra de Deus. Porque daí quando a gente fica desconfiado, isso procede de Deus? Ou é o espírito do anticristo? Ou é um falso profeta? Eu vou ir na palavra para ver se está de acordo com a palavra, ok? Então, verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Presta atenção nesse versículo aqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. É isso. É simples assim. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Se não confessar, você já vai saber, não é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá e agora ele já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo desde o princípio. Desde o princípio, ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá? Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, não ouve, tá? Então fiquem atentos, fiquem atentos. Existe, né, principalmente nas redes sociais, conteúdos que a priori, né, a princípio, impacta, né? É uma palavra muito legal, é uma palavra emocional, né? É uma palavra que mexe, né? É atraente, é muito atraente aquela palavra. Mas se você começar a analisar, tudo gira em torno do quê? Do egocentrismo, né? Do antropocentrismo. Gira em torno do eu. Eu, assim, entendam. Deus diz, né? Ele dá muitas instruções para nós, que nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos fortes, né? Nós faremos coisas maiores que Cristo, mas é pelo poder do Espírito Santo que foi selado em nós por Cristo, através de Cristo. Mas quando esse poder está divorciado de Cristo, eu vou chamar assim, tá? Quando é um poder que não está aliançado com Cristo, desconfie. Desconfie. Principalmente, eu estou me formando no curso de terapeuta multidisciplinar cristã. O que é isso? Nesse curso de terapeuta, eu aprendi sobre a neurociência, eu aprendi sobre a medicina germânica, eu aprendi sobre a PNL, que é Programação Neurolinguística, eu aprendi sobre epigenética, então por isso que ela é multidisciplinar, mas ela tem um porém, ela é cristã. Então a cura, ela vem por meio de Cristo. Eu desde o princípio da nossa caminhada, eu digo, a techuvá sem Cristo não é techuvá. Então, uma terapia, né, sem Cristo é algo volátil, é algo superficial. Ela pode até dar um alívio momentâneo, mas ela não cura completamente, porque é só Cristo que cura. É Cristo que cura. Então, cuidado, né? Hoje está muito em voga, as terapias estão muito em voga,
Mas existem muitas terapias, né, que elas vão por caminhos místicos, divorciadas de Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, muitas vezes a gente vê, né, discursos muito bonitos falando sobre a alma, sobre os traumas, né, sobre tudo aquilo que a terapia fala, né, porque a gente estuda o intelecto, a psique, né, a mente, os comportamentos, os traumas, mas a cura, ela não é algo que se alcança a pessoa pela pessoa. Você na terapia, você vai tentar ressignificar e reconfigurar padrões. Mas Cristo tem que estar ali. Cristo tem que ser convidado para aquele momento. Essa é a diferença. Então, cuidado com promessas de cura, com promessas de uma salvação fácil, barata, né? Porque a salvação por meio de Cristo Jesus foi pago um preço muito caro, muito alto. Não foi nada barato, não foi nada fácil. Foi derramado o sangue de um santo, de um justo. Um santo, alguém que jamais pecado algum experimentou. Então não é uma salvação barata. Custou um preço muito alto. Então esse é um alerta que eu quero deixar para vocês. Vigie. Por isso que a gente tem que entender os versículos da Bíblia. Vigiai e orai. Vigiai. Vigiai aquilo que é muito sutil, mas vem com uma aparência de ser de Deus, vem com uma aparência de ser santo, vem com uma aparência. Cuidado com as aparências enganam. Cristo tem que estar presente. Se não for mencionado Cristo, desconfie. Desconfie. Amém? Então, essa é a palavra para hoje com relação ao espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele só se acentua a cada dia que passa. E como a gente tem acesso hoje às mídias, a informatização, é tudo muito rápido, é tudo muito fast food, as trevas, né, vou chamar dessa forma, ela sabe como lidar com a nossa alma, ela sabe como lidar com o emocional das pessoas, ela sabe como lançar a isca, fisgar o peixe. As trevas sabem como fazer isso. Então, que nós não sejamos esses peixes fisgados pelas trevas. Que a gente seja o peixinho com discernimento. Que a gente seja, né, crítico. Crítico, conforme a palavra fala, né, daquele povo, os de Bereia, os bereanos, que eles não iam atrás de qualquer conversa. Eles iam vasculhar, né? Pesquisar nas Sagradas Escrituras que eles tinham em mãos, para saber se aquilo que aquele profeta, né, é falso ou verdadeiro, que estava falando, era real ou não. Por isso que eu digo, o discernimento espiritual, ele vem pelo conhecer a palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Aí sim, nós teremos discernimento. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, pelo menos deixa aí um shalom aí no comentário, porque o YouTube, ele é uma plataforma que, se ele vê que o vídeo não tem curtidas, não tem compartilhamentos, não tem comentários,
ele entende, né? São inteligências artificiais que não é um vídeo relevante, que não é um vídeo importante. Então, ajuda aí. Se você faz a sua parte, você está ajudando a disseminar, né? A propagar a palavra de Deus. Amém? Convido mais uma vez vocês a participarem do grupo Libertos por Cristo. Lá no Telegram nós temos um grupo ali. Hoje nós estamos com 53 pessoas. Glória a Deus por isso, né? Mas pode crescer mais. Você pode estar lá conosco como uma família, todos nós juntos, né? Ali agregando, né? Somando, como um corpo, como uma unidade. Amém? Shalom, shalom.